Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos e irmãs, glórias a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui e não sabia desse momento, ou não me recordava se nós falamos em alguma reunião, obrigado, mas muito do que nós vamos falar hoje pela manhã tem a ver com o exercício dos dons, dos talentos, nessa busca pelo crescimento e pela maturidade cristã, que é algo que vai permear sempre a nossa vida, meus irmãos e irmãs. Mesmo o mais novo convertido, até o mais experimentado na fé, vamos dizer assim, deve buscar e continuar buscando a maturidade e o crescimento em Cristo Jesus e o conhecimento nas Sagradas Escrituras. Então eu convido o irmão e a irmã a abrir a sua Bíblia. E aí logo no texto os irmãos vão entender essa correlação com o momento que nós vamos ter a posterior, ou a posteriori. Efésios, capítulo 4. Todos me ouvem bem aí no fundo? Sim? Senão, se minha voz estiver falhando, a gente pede a ajuda do microfone. Efésios 4, nós vamos ler os versículos 11 a 16. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Palavras do Senhor. Amados, nós começamos a nossa aula de hoje dizendo: desde o mais novo convertido ou experimentado na fé, até o mais experiente, não só de idade, mas de busca por Deus e na fé, um tema que permeia a nossa vida cristã é a busca, ou a constante busca e crescimento na maturidade espiritual. O texto que lemos, Paulo é bem claro em várias partes, nós vamos trabalhar algumas aqui. Depois também vamos ler um outro texto, que é Hebreus 5, de 11 a 14. Mas o intuito da aula desta manhã é nós não só rememorarmos, porque nós estamos nessa caminhada da fé, mas da importância da maturidade espiritual para mim e para você. Justamente esta maturidade que vai nos permear, ou nos ajudar, ou dar o suporte nos momentos de dificuldade que passamos, nos momentos de alegria também, porque há uma tendência muito grande, nós já trabalhamos aqui em outras aulas, inclusive também o nosso pastor e outros irmãos que aqui passaram, da tendência de nós, seres humanos, quando as coisas vão bem, nos distanciarmos de Deus. Então a maturidade também passa por isso, entendermos que, mesmo não sendo merecedores, como foi falado pelo irmão presbítero, mesmo tendo os nossos problemas e dificuldades, Deus nos abençoa, Deus cuida da gente, Deus busca nos dar tudo aquilo que precisamos, e também faz parte da maturidade espiritual entender isso. Muitas vezes eu e você queremos coisas que não vão nos edificar no final das contas, mas Deus sabe daquilo que precisamos, e é isso que Ele entrega para nós, para que nós possamos continuar na caminhada com Ele. Então, quando a gente fala de definição de maturidade espiritual, meus irmãos e irmãs, é o crescimento contínuo e progressivo no conhecimento de Deus, na conformidade ao caráter de Cristo e na obediência à palavra de Deus. Resumindo, quando nós buscamos maturidade espiritual, é deixar cada vez mais o velho homem para trás e chegar a dizer
como João Batista disse, né, convém que ele cresça e que eu diminua, quando João Batista se referia a Jesus. Os discípulos ali de João Batista e de Jesus ficavam, mas ele está aparecendo mais que você, né? O que está acontecendo? E aí João Batista diz, não, convém que ele cresça e que eu diminua. Fazendo um paralelo, convém que o nosso velho eu caia por terra de uma vez por todas, e que a nova criatura que Paulo fala, essa criatura que sou eu e você, redimida e transformada pelo sangue do Cordeiro, venha a existir dentro dessa maturidade, buscando sempre a conformidade do caráter de Cristo. O cristão nada mais é, ou o significado, né, um dos significados é pequeno Cristo. Então, se o cristão, eu e você, somos pequenos Cristos, quem que é o nosso alvo, quem que é o nosso modelo, quem que deve ser aquele que nós vamos de fato seguir? E assim como o filho, né, reproduz os gestos, os trejeitos e as atitudes do pai e da mãe, eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos reproduzir esses gestos, atitudes e o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a importância da maturidade espiritual é justamente o quê? Primeiro, desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Isso é algo que eu e você devemos buscar sempre e mostra um crescimento na maturidade espiritual. O texto, se nós voltarmos ali, há um versículo que diz, né, para que nós, versículo 14, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Nós temos dito aqui também, com uma certa frequência e constância, de como estamos usando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a Palavra de Deus de uma forma equivocada, de uma forma errada, dando conotações e sentidos diferentes daquilo que realmente Deus quer passar para mim e para você. Mas se nós não estivermos maduros na fé o suficiente, ou buscando esse aperfeiçoamento que o próprio texto diz, somos facilmente enganados. E podemos, muitas vezes, dentro da nossa igreja ou dentro dos nossos lares, reproduzir ensinamentos dos quais não são os verdadeiros e corretos. Se nós não estivermos atentos e não estivermos conhecendo as Sagradas Escrituras, e por isso, né, eu sempre falo, se nós vamos falar de alguém, nós precisamos conhecer esse alguém. E muitas vezes há pessoas, homens e mulheres, que falam de Deus, mas não conhecem a Deus. E para nós cristãos, não só é importante conhecer a Deus, mas também ser conhecido por Deus. E é isso que a maturidade cristã nos traz. É a caminhada. Muitas vezes as pessoas falam, não sei se chega a ser um ditado, que eu nunca ouvi dizer como ditado, mas quer conhecer a pessoa, come 1 quilo de sal junto com ela. Ou seja, nas dificuldades, nas angústias, nas necessidades. E são em todos esses momentos das nossas vidas, sejam eles bons ou ruins, que nós precisamos cada vez mais nos apegar ao Senhor, à Santa Palavra e ao nosso Deus. Porque se nós desenvolvemos esse relacionamento mais profundo com Deus, vai fazer com que nós também sejamos testemunhas eficazes para Cristo no mundo. E aí quando o texto começa, aqui no versículo 11, que ele, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É claro que a gente pode aplicar esse texto de algumas outras formas, mas trazendo para esse momento, que nós vamos ter logo mais, qual que é o teu dom, meu irmão e minha irmã? O que o Senhor colocou na tua mão, como colocou na mão da nossa irmã Rosinha? Salgados. E ela, desta habilidade, pediu para que pudesse, além de ensinar outras pessoas o ofício dela, aproveitou também para poder evangelizar. Muitas vezes nós pedimos, e por que eu faço essa comparação? Muitas vezes nós pedimos a Deus aquelas
oportunidades surreais, vamos dizer assim. Talvez porque, com o Antigo Testamento em mente, a gente acha que as coisas de Deus só se dão quando uma sarça começa a pegar fogo, ou quando a gente ouve uma voz do céu diferente, ou quando um trovão aparece. Mas as coisas do meu e do teu Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão nas simplicidades, né? E aí quando a gente vai indo e fazendo o nosso trabalho, o que Deus nos concedeu? Servir a Deus não é somente estar cantando no louvor ou pregando a palavra. Participamos, eu e minha esposa, ontem do culto de emerência do diácono José Regis, lá na IBI Filadélfia, e o pastor Edilson Botelho, da IBI de Utinga, que foi também pastor de Filadélfia no passado, ele falou algo muito importante, utilizando o texto de Gênesis, quando Deus constitui o homem para cuidar do jardim. Muitas vezes, e aí falando lógico do diaconato e do cuidado, de servir, muitas vezes a gente faz coisas ou pode fazer coisas que não vão estar ali à luz para que todos conheçam. Porque o diácono muitas vezes, e a diaconisa, vai cuidar dos detalhes, da água, da luz, da organização. E quando nós chegamos no culto, por exemplo, que está tudo caminhando, tudo funcionando direitinho, a gente acha que aquilo aconteceu. Mas homens e mulheres já tinham chegado mais cedo, feito tudo isso aí, deixado a igreja. Assim como também, quando nós temos os nossos dons e ministérios, precisamos ter esse cuidado de nos preparar. Para cantar, não é só subir no altar e cantar. Para trazer a palavra, não é só abrir a Bíblia num texto e sair falando. Existe um preparo, existe uma busca. Só que eu e você também temos os nossos dons e os nossos talentos do dia a dia para poder ajudar, para poder fazer diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. E é isso que é ser um testemunho, ou dar um testemunho eficaz de Cristo no mundo. Qual é a diferença que fazemos? No mundo corporativo, no geral, mas no mundo corporativo ouve-se muito, né? Qual que é o legado? Qual que é o legado que nós deixamos? Qual é a marca que nós deixamos no mundo? Como se só feitos grandiosos e maravilhosos contassem ponto para isso. Mas para mim e para você, servos e servas, filhos e filhas de Deus Altíssimo, qual a diferença e o impacto que nós causamos na vida daqueles que estão à nossa volta? Quantas pessoas, pelo nosso testemunho, são levadas a Cristo? Quantas pessoas conhecem as palavras de Deus, ou a palavra de Deus, através da nossa vida? Temos realmente feito essa diferença e testemunhado a favor? Mas também a importância da maturidade espiritual, e a gente já vai entrar e vou dar aí espaço para os irmãos com algumas perguntas hoje, que a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Mas a maturidade espiritual também serve para fortalecer a fé e a perseverança em tempos de prova. Provas são dificuldades, são momentos diferenciados que vivemos. A maturidade também faz com que nós fortaleçamos a nossa fé e perseveremos ou perseverarmos, né, nas coisas de Deus. Porque muitos abandonam. Me lembro do texto, né, das sementes que vão caindo em diferentes solos, e a gente já pôde trabalhar isso aqui também, acredito, em algum momento. Há solos que na primeira dificuldade ou necessidade, ou no caso ali naquele brotar, como não tem ali o sustento do solo suficiente para a raiz pegar e crescer, a planta queima, ou seja, deixa de existir. Assim há pessoas, homens e mulheres, que no primeiro impacto, ao encontrar o Evangelho, porém, na primeira dificuldade, na primeira necessidade, quando não está buscando em Deus esse crescimento espiritual, abandona a fé, abandona aquilo que acredita, ou passa a murmurar, como o povo do deserto passou 40 anos murmurando,
E me chama muito a atenção isso, amados, porque, se não me falha a memória, um dos estudos que fiz sobre este evento no deserto, do Egito, do povo sai até Canaã, daria ali 2, 3 meses no máximo de caminhada. Eles ficaram 40 anos rodando no deserto. É claro que o caminho de 2, 3 meses que levaria mais rápido passaria, por exemplo, pelos filisteus, um povo jamais robusto na época, com armas, com guerra. O povo de Deus estava ainda ali se iniciando e se entendendo como povo. Até então eram escravos. Então Deus, lógico, vai, na sua sabedoria e conhecimento, dando tempo para que o povo se entendesse como povo. Mas depois disso foram 40 anos de uma ausência de maturidade espiritual de muitos, quando eles de fato chegam a Canaã e entram na terra prometida, já era uma outra geração. A exceção de Josué e Caleb, era uma outra geração que adentrou a terra da promessa. Não aqueles que saíram do Egito e que andaram no deserto durante 40 anos. Então esses 3 pontos vão trazer e vão fazer pano de fundo aí para a nossa próxima discussão, da importância da maturidade espiritual. Então, recapitulando, desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, ser testemunha eficaz de Cristo no mundo e fortalecer e perseverar a nossa fé em tempos de prova. Então, vamos abrir para uma pergunta aqui. Quando a gente leu, como nós já fizemos aqui em Efésios 4, de 11 e 16, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, e espero que a colaboração: como podemos usar, na visão dos irmãos e irmãs, os nossos dons espirituais para ajudar no crescimento da igreja? Na visão dos irmãos e irmãs, como que a gente pode usar os dons espirituais, ou seja, tudo aquilo que Deus nos concedeu de habilidades, sejam elas do dia a dia ou para o altar, que podem ajudar no crescimento da igreja? Cada vez. A Magda já sabe qual é a atitude. Pode falar, presbítero. Eu me lembro, há um bom tempo atrás, um testemunho de uma senhora, na nossa igreja, em um congresso. Então ela falava assim, que sempre que ela conhecia alguém, ela já metralhava a palavra. Sim. Sabe? Ela já vinha e falava, né? E ela nunca havia colhido fruto daquilo. Aí ela contou que houve uma mudança, o pessoal mudou do lado da casa dela e ela usou outra estratégia, assim dizendo, Então ela começou como a amizade, a solidariedade, a ajudar a pessoa na organização da mudança. Então ela foi gradualmente, Aí nesses pequenos gestos, aí ela foi introduzindo, Ela foi falando e ela foi testemunhando Cristo na vida dela, E naquela ocasião ela disse que toda a família chegou a Cristo e passou a frequentar a igreja, Então muitas vezes a gente tem que ser a gente quer causar impacto, quer aquela coisa grandiosa. E Deus age nas pequenas coisas. Então, às vezes você não precisa vir, falar já, retragar, falar. Às vezes é o seu dia, a sua comportamento, a sua responsabilidade, em ouvir a pessoa, em ajudar a pessoa, O seu testemunho vai falar mais alto, Aí o seu dom ele vai aparecer. Sim. E o nosso dom é diverso, como você citou agora. Ela usa o dom dela, de cozinhar, para evangelizar. Então a gente tem que pesquisar também qual é o nosso dom. O que Deus quer de nós, através da nossa vida, do nosso falar, do nosso agir, para atingir aqueles que estão ao nosso redor. Exatamente isso. E outro ponto, quando a gente fala de crescimento e maturidade, e acontece muito hoje, nos dias de hoje, a gente fica se comparando com as pessoas. As redes sociais trouxeram muito isso da questão da comparação. E quando a gente fala
e aí eu estou falando isso porque a presbítera Marlene comentou desses pequenos gestos, pequenos passos, é isso que eu e você devemos ter em mente. Os pequenos progressos na fé, eles são importantíssimos, porque às vezes a gente olha para o lado, mas o irmão, a irmã, o presbítero, o fulano, mas eu não estou crescendo, não. Continua caminhando, meu irmão. À noite a gente vai poder, se Deus nos permitir, falar da importância da comunhão, minha e tua, não só com o nosso Deus, mas principalmente com os que estão à nossa volta, os da família da fé, que promove esse crescimento, essa maturidade espiritual. É como se fosse aquela passagem de bastão dos mais experimentados da fé para os menos experimentados. E antigamente, dentro das nossas igrejas, existia muito isso. A passagem de bastão das gerações. E hoje a gente já não vê tanto isso mais. Então a gente encontra alguns hiatos, alguns momentos de folga mesmo de uma geração para outra, no sentido de não ter essa passagem de bastão. Eu acho que Jesus falou da parábola dos talentos, e tem um teólogo alemão que você conhece, Jürgen Moltmann, ele fala de 2 tipos de dons, que na verdade a Bíblia fala claramente isso, Então, a palavra dom, por mais que a gente ache que seja habilidade, a palavra do Novo Testamento, que foi escrita em grego, a palavra dom é carisma. Olha que interessante, Não é algo que, eu quero, vou fazer. Então, carisma é aquilo que se recebe. Então, você não tem originalmente, mas por ser uma nova criatura, o Espírito Santo reveste a sua vida, te comunica a salvação e você reage com fé a essa graça. E por ser uma nova criatura, você recebe de Deus um dom para ser exercitado. Ok, isso é receber de Deus. Mas a Bíblia também fala de talento. Então, talento é aquilo que nos é natural. Talento para cozinhar, Talento para tocar. Eu me lembro, 35 anos atrás, quando o grupo Rebanhão, Catedral, Oficina G3, eles começaram nas universidades, com a antiga ABU ainda, ou seja, usando o dom da música e cantando MPB, e de vez em quando soltava ali um clássico do Evangelho. Então isso é talento, isso não é dom, Isso é talento. E o que é interessante é que esse teólogo fala que tantos nossos talentos naturais, quando somos convertidos, o Espírito Santo incorpora isso no reino, Então aquilo que Deus nos dá na natureza, que a gente nasce e acaba, a gente tem talento para o piano, tem talento para música, Então isso é importante a gente perceber. Eu não tenho dom nenhum. Isso não é verdade. Só não tem dom quem já está no céu, ou já passou dessa para outra, Então, se é um ser humano, tem dom de capacidade de exercer dentro das suas próprias condições, das suas faculdades, as coisas mais simples que podem parecer, desde ali uma ajuda, material, a elegância está tão fora de moda, de você voltar à elegância, de ajudar alguém ali no momento. Sim. Coisa simples, mas mostrar a diferença, usando os nossos talentos a serviço do reino de Deus. Exatamente. Mais alguém quer contribuir? Pode falar, minha irmã. Sabe o que eu penso? O compromisso que a salvação e a cada um daqui que já tem há muito tempo, devemos ser luz, como a palavra fala, e é muito fácil ser crente dentro da igreja. Devemos ser luz para fora, pois estão na escola, na família, em todos os lugares, mesmo que não falamos nada. Basta o nosso comportamento e o nosso compromisso com Deus, para mais alto. É isso. É o ser, como a gente comentou, sermos testemunhas eficazes de Cristo. E ser testemunha é não só não falar, mas sobretudo quando não falamos, como nos comportamos e como esse comportamento reflete na vida daqueles que estão à nossa volta. Nessa diferença da escola, do lar, da família, tudo. Pode falar, Lê. Isso a gente tem que ver também até quando a gente realmente é usado e tem esse dom, mas saber passar esse dom com sabedoria para não limitar aquele que quer mostrar o dom que ele tem e fazer uma camada, uma barreira para afastar. Sim. Eu vou dar um testemunho, sem nomes, óbvio, Mas eu visitei uma igreja aí recentemente e uma pessoa, depois de uma conversa informal com a equipe de louvor da igreja,
falou que também tinha, já participava de louvor em algum momento, em alguma igreja e tal, e estava, se adaptasse lá, queria fazer parte também e tal. Até aí a pessoa já se mostrou e beleza. Um membro dessa igreja chegou e falou assim, olha, glória a Deus, Deus te colocou aqui. Ok, até aí, né? Deus te colocou aqui, já levantou o varão e não sei o que, a gente vai preparar e tal. E se for da vontade de Deus, até aí tudo bem. Só que daí veio aquela frase, mas se preparem, a igreja aqui é exigente. Aqui na igreja eu, meu filho, meu marido, não sei quem, quer dizer, ali ela já formou uma cultura da família dela. Sim. E a igreja é exigente. Isso faz com que aquele que recebeu isso já se policia e pensa, peraí, acho que não é para mim. Porque se ali a cúpula já está formada naquela família e já falou, a igreja é exigente, já criou ali uma barreira. Sim. E não é assim. Para o reino de Deus, Deus quer aquele que se acha grande, aquele que às vezes se acha menor, porque o menor é que vai ser o maior. Então a gente tem que se limitar quando coloca certas palavras, ou faz certas críticas, ou até mesmo, né? Falar que queria trazer limitação para alguém, porque não? A igreja é para todos. Exato. Deus é para todos, então a gente tem que se policiar nisso. Sim. Amados, abra a sua Bíblia em Hebreus, que é o outro texto que nós vamos trabalhar. Esses dois textos a gente pode explorar por muito tempo, porque eu só com a inversão aí das entregas dos diplomas que falar? Certificados. Quanto tempo tem? Eu vou até 10, pode ser 10 e 20. 10 e 20? Tá bom, então. Vamos abrir então agora, amados e amadas irmãos e irmãs, Hebreus 5, de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Palavras do Senhor. A gente vai entrar, amados, com esses dois textos e a leitura de Hebreus, nas características, então, da maturidade espiritual. Em Hebreus, a gente vê aqui de uma forma muito clara o contraponto, no sentido de que, se nós não desenvolvemos a nossa maturidade, logo ainda estamos precisando do leitinho, que é a inexperiência espiritual, quando nós, muitas vezes, na verdade, já precisávamos estar no alimento sólido, que é um conhecimento mais robusto da palavra do Senhor, justamente para discernir. E essa é uma das missões tão difíceis, mas importantes de nós cristãos, é discernir as coisas espirituais das não espirituais, das coisas de Deus e do bem, o que não é de Deus e o que é mal, para que nós possamos também desviar, lógico, orientados pelo Santo Espírito de Deus, das armadilhas do inimigo. Porque o inimigo ele está assim ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos tirar não só da tranquilidade, da paz de Deus, mas justamente, dessa maturidade espiritual, para que nós possamos pecar, para que nós murmuremos, para que nós façamos coisas que desagradem a Deus. Então, os dois textos, sobretudo agora no primeiro, a primeira característica da maturidade espiritual é conhecimento da palavra. Se nós olharmos ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai dizer assim a palavra do Senhor: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, se eu e você buscamos e precisamos buscar a maturidade espiritual, o primeiro ponto é o conhecimento da palavra. E Timóteo vai deixar claro que se eu e você conhecemos a palavra, nós ensinamos, repreendemos, e aí também somos ensinados e também sabemos ser repreendidos. Corrigimos e somos corrigidos para instrução e justiça, e olha só que interessante, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. É claro que nós entendemos e sabemos, ou se não for tão claro assim, vamos aqui falar que a perfeição nossa é através do sangue de Cristo. Eu e você, enquanto homem e mulher, enquanto ser humano, somos imperfeitos, somos pecadores, precisamos tomar cuidado. Mas em Cristo Jesus, e buscando as coisas de Deus, ou seja, nos preenchendo mais de Deus do que das coisas do mundo, nós vamos nos aperfeiçoando e ficando habilitados para toda boa obra. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos, para a gente interagir um pouco: como a palavra de Deus nos equipa para a maturidade espiritual? Então, eu estava escutando um pastor essa semana, e ele falou algo interessante que vai de encontro com o que Calvino falou sobre o Ministério Universal de Todos os Crentes, né? Assim, tem gente que está 10 anos na igreja e ainda se acha ovelha, não evolui para o pastorado. Ela acha que ser pastor é estar ali em cima do púlpito. Então ela é ovelha para o resto da vida. E o conceito de ovelha é aquele: não tem muito senso de direção, tem dificuldade de direção, não consegue ouvir, consegue ouvir, mas não consegue enxergar direito. Tem gente que está 10 anos na igreja e se acha que quer ainda ser tratado como ovelha. Não evoluiu para fazer novos discípulos, para fazer novas ovelhas, não evoluiu para esse pastorado. Então está 10 anos na igreja e continua só querendo ouvir, mas na hora de falar, não fala, na hora de fazer, não faz. E é interessante que o conceito de vou trabalhar para o reino de Deus, vou trabalhar na obra de Deus, a gente sempre se coloca dentro da igreja, nunca para fora. Eu quero tocar sempre dentro da igreja, não numa praça, sim, não numa faculdade, como o pastor comentou ali sobre o oficina G3. Eu quero ensinar, sempre dentro da igreja. Por que não ensinar numa roda de amigos? Por que não ensinar numa roda de familiares, para estar todo mundo junto? Adoro fazer isso, de passagem. E por que não expandir? Porque sempre quando você pensa em dom, sempre quando você pensa em servir a Deus, você sempre pensa na igreja. Porque você nunca pensa fora. Sim. É uma pergunta com uma resposta em outra pergunta. Mas vamos lá. Essa questão é muito interessante, porque a gente fala, alguém que está 10 anos na igreja, né, e ainda é ovelha, se você for pensar nessa relação do trabalho pastoral, que se limita, eu lembro do reverendo Matias, que era de Souza, dizer que 80%, 90% do tempo dele era gasto, aspas, né, com os crentes velhos. Não falo velho de idade, é os crentes da igreja. Então, assim, como é que você vai pensar a missão, a evangelização, a expansão do reino, né, para fora das bases da igreja, se a ovelha reclama: esse mês o pastor não me visitou, esse mês não me visitou, né? Então fica aquela assim, mas é um crente que já está há 20 anos na igreja, e ele continua. Então quando Deus te abençoe, Rafael, por trazer esse texto, o de Hebreus, ele fala, quais são os princípios elementares da fé cristã que não são desenvolvidos, que me torna criança na fé. Ele vai, no capítulo 6, ele vai dizer o que é. Ele fala assim, olha, arrependimento de obras mortas, ou seja, o velho homem que Paulo fala, ele continua com os mesmos hábitos de quando ele estava lá no pecado, ele não cresceu, não amadureceu isso. Então ele fala, o arrependimento para as obras mortas, a fé em Deus, a importância do batismo, a imposição de mãos, que eu estou pensando, quando na igreja os pastores e presbíteros invocam a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a importância está na comunidade, né? E depois ele fala, ressurreição dos mortos e juízo final. Isso é a base, é o começo da nossa fé. Ele fala assim, não há razão de eu ter que gastar mais tempo para falar sobre aquilo que há 10 anos já devia estar sendo o quê? Mestre. E no entanto, não está preparado porque está buscando, às vezes, né? E na nossa liturgia, né, a gente, na prática, vamos dizer assim,
matou um pouco o envio. O envio serve justamente para isso. Agora, o que vocês receberam aqui, vão e espalhem, vão e semeiem. E aí o envio acabou sendo só uma parte da liturgia, mas que acabou perdendo o efeito. Por isso que eu sempre lembro, né, e até adiantando um pouco, a gente vai voltar nesse ponto, amados, que aí a gente vai falar para finalizar, né, os caminhos para alcançar a maturidade espiritual. Eu estou antecipando porque foi o que nós estamos conversando aqui, né? Um dos caminhos, né, uma das etapas, dos passos para esse caminho é o discipulado. E aí vem justamente o envio, né? Mateus 28, 19 e 20, né? Dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, através do discipulado, não só interno, mas sobretudo do reflexo da nossa vida para aqueles que estão à nossa volta, que a gente vai exercer ou exercitar esse envio. Não é algo simplesmente, vamos, e aí passa uma semana e estamos nós aqui de novo, mas como que a gente trabalha isso ao longo? Você imagina, você fez uma outra faculdade, que é onde você exerce a sua profissão, aí você imagina, você 4 ou 5 anos, você recebe o diploma, certo? Vocês vão receber o certificado aqui hoje. O que o diploma diz pra gente? Você está pronto, vai para a obra. Aí eu tinha um pastor que dizia, a igreja... A convivência na igreja é o único lugar que você nunca recebe diploma. Mas não é que não recebe diploma, é que a gente já devia estar preparado aí. Aí no envio, lá fora, está servindo. Mas a gente sempre acha que está em formação. Então parece que é o único espaço que a gente nunca tem uma cerimônia para você está pronto. Não, nós estamos prontos. Sim. Então quando sai, precisa sair para a missão, né? A gente quer sempre estar em formação. É exatamente isso. E por isso é importante a gente trabalhar temas como esse na escola dominical ou até, né, explanações da palavra. Porque eu e você precisamos ser incomodados nesse ponto, usando o Espírito de Deus. Né? De não ficar só para dentro, mas sobretudo para fora. Uma outra característica da maturidade espiritual, então a gente falou do conhecimento da palavra, não podemos deixar de citar, obviamente, uma vida de oração. Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Um dos desafios, no meu ponto de vista, amados, pode ser que para os meus irmãos mais experimentados e maduros na fé já não seja tanto. Mas, quando nós realmente estamos precisando ou necessitando de alguma coisa, ou passamos por momentos de dificuldade, invariavelmente a ansiedade bate na nossa porta. E ela bate de uma forma tão forte às vezes que a gente parece que fica cego para outras coisas, sobretudo para as coisas de Deus, e aí a gente começa a viver numa espiral de certa loucura, no sentido de esquecer-se de Deus, né? E essa vida de oração que, né, Paulo fala aqui para Filipenses, ou seja, todas as nossas angústias, ansiedades, necessidades devem ser conhecidas no altar do Senhor através de orações de súplica e ação de graça. E ação de graça, né, também reconhecendo e agradecendo por tudo que Deus fez, faz e fará nas nossas vidas, mesmo nós não merecemos. Não merecemos. Mas essa vida de oração é importante por quê? Porque nós estamos cada vez mais, nesses momentos, buscando a conexão com Deus. Lembrem que a gente falou ali um pouco atrás de desenvolver esse relacionamento mais profundo com Deus? E a oração, junto com o conhecimento da palavra, faz com que nós busquemos mais ao nosso Deus. E aí, para os irmãos, um pouco aqui, qual o papel da oração para o irmão e a irmã nesse nosso crescimento espiritual? Fundamental. Tem um livro, esse nome é Celebrando a Disciplina. Celebrando a Disciplina. E lá diz, né, que quando você, a oração é um momento não só que você fala com Deus, mas é um dos principais momentos onde você escuta Deus. Então, naquele silêncio de alma, naquele silêncio de ambiente, naquele silêncio de mente, você consegue ouvir a Deus. Então,
Maturidade espiritual tem que te levar a fazer e a conhecer a vontade de Deus. E para você conhecer a vontade de Deus, você não consegue fazer isso de outra forma, senão ouvindo a Deus. Através das Escrituras, mas não só através das Escrituras, mas através da oração. Sim. Não só falando com Deus, mas também ouvindo a Deus. A mulher que tem essa mania, né? Quando chega o aniversário, fala assim, ele vai dar aquele presente que eu quero, mas nunca falou, só dá indícios. Mas, então fala, mas você não para para me ouvir. Então ouve a Deus, né? A gente tenta deduzir o que Deus quer, mas não. Tem que saber o que Deus quer através da oração. Lembra, dona Rosinha, a Alessandra, minha esposa, essa semana fez, no feriado, fez panqueca, viu? Aí a minha memória assim afetiva foi incrível, porque eu lembrei da minha mãe, que tem 79 anos, das tentativas dela de fazer lá, 40 anos atrás, de fazer panqueca. E ela fazia o molho maravilhoso, fazia carne ou frango, carne moída. A hora que ela ia fazer a massa. Mas não há Cristo que fazia ela acertar, né? Tadinha, ela desistiu de fazer. Eu contei para a Alessandra, ela falou assim, exatamente, o segredo está na hora de fazer a massa. Então, pensando na oração, às vezes é isso. Quando você adquire a habilidade, você faz aquilo, né, de forma, né, assim, habilidosa. Então, o que é repetir a massa com os mesmos critérios, né? Fazer ali aquela massa. A oração nada mais é de que a primeira experiência que você teve com ela deu certo, você vai repetir. Então, qual é a sensação da oração? Pô, é a paz que o mundo não pode dar, né? É o conforto espiritual, é o enlevo, é o descanso para a alma. Então, aquilo te dá uma sensação tão gostosa que você repete, você faz. Agora, tenta explicar para o outro o que é oração, né? Ninguém conseguiu. Isaías, você está errando aqui, mas eu já tentei, eu desisti. Panqueca não é para mim. Então, às vezes, a pessoa quer o crente 6 horas, né? Só quer que o outro ore por ele, porque, gente, a oração é alimento, né? Ou eu busco, e quando eu busco, isso vai acontecer. Por isso que você repete, né? O tempo todo repetindo a experiência do quarto. E pode falar. Mas tem um detalhe que ele precisa aprender, que é convidar Jesus para morar em nós. Sim. Ou aceitar Jesus, às vezes, a pessoa acha que não faz a diferença. Faz, porque é um compromisso dela com Deus. Aí quando abre a porta, aí Deus entra e preenche o vazio, e nada lá fora vai preencher. Exato. Exatamente. E o Everton trouxe, né, a celebração da disciplina Richard Foster. Richard Foster. Não sei se já trabalharam aqui com esse livro na escola dominical, mas é um livro muito importante. E a disciplina no sentido da constância, né, de a gente fazer, não é uma única vez. Como o pastor falou, fiz uma vez, não deu certo. Tem que ir aprimorando também. Então tem que ter essa disciplina da constância na oração. São 9 disciplinas que Richard Foster vai trabalhar ali. Tem oração, tem estudo da palavra, tem jejum, tem uma série de outras. É até interessante, de repente, a gente trabalhar na escola dominical com diferentes professores aqui. Professores não, facilitadores, assim, né? Esse livro, mas é muito bom. Richard Foster, Celebração e Disciplina. Está até na grade, né? Daquele ano de pré-candidatura para os seminaristas, futuros pastores estudarem e lerem. Se quiser, tem PDF, se quiser. Também. Aí a gente está ao vivo aqui. Vamos lá. Seguindo aqui, o outro ponto, amados, e penúltimo, obediência e santidade. 1 Pedro 14 a 16 vai dizer: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavras do Senhor. Então, como nós já falamos, não existe maturidade ou crescimento espiritual se nós não obedecemos e não buscamos também a santidade. Sem santidade não veremos ao Senhor, como está escrito, e eu e você precisamos buscar essa santidade. A santidade é nada mais, nada menos do que o que o pastor comentou aqui, né? Se nós entregamos a nossa vida a Deus, mas continuamos a viver como o velho homem, não existe transformação, não existe essa prática ou essa progressiva santidade na nossa vida e, sobretudo, crescimento espiritual e maturidade. Então, a gente, de fato, precisa abandonar o velho homem e assumir de uma vez por todas o nosso novo eu em Cristo Jesus.
E para os irmãos, como a obediência e a santidade refletem essa maturidade espiritual? Para mim, a obediência é uma das partes mais difíceis do evangelho. Sim. É você ouvir a palavra de Deus, entendê-la e obedecê-la. Né? E muitas vezes a gente quer agir pela nossa própria vontade. Exato. Né? O nosso eu achar que estou certo é por aí. Então, obedecer, eu acho que está bem difícil. Principalmente no curso de hoje. Sim. É aquilo que eu comento. Se todas as vezes que nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós não formos confrontados, né, no sentido de melhora, avança, continua mudando, alguma coisa ou muitas coisas estão erradas. Porque se não impacta mais a gente, no meu ponto de vista, tem dois caminhos aqui. Ou nós esfriamos na fé o suficiente de nos apostatarmos, ou de fato nós ainda não entendemos essa constante evolução, que é justamente trazendo até o que a presbítera falou, mas o Everton também comentou, né, no ponto da oração, quando nós ouvimos Deus, é o que? É a vontade dele. Eu e você devemos fazer a vontade dele. A palavra obediência é, assim, é fundamental no tema da reflexão, Rafael, que você está trazendo sobre o desenvolvimento da maturidade. Porque tento pensar a obediência num ambiente comum. Por exemplo, imagina alguém te repreendendo, Magda, em público. E que você percebeu que a pessoa tem razão, a pessoa que está te repreendendo. Ela vem no seu ambiente de trabalho, alguma coisa. A pessoa fala, mas você não devia ter feito isso. Aí na hora você percebe, puxa, é verdade. Caramba, eu fiz isso aqui. Só que você tira na hora o coração, que é a paixão, né? Você tira o coração do erro que você fez e coloca o quê? A razão na pessoa que está te exortando. Aí você já muda o foco. Você está nervoso, bravo, porque a vaidade humana de ter que reconhecer o erro está na natureza humana. Algo que é interessante que o Espírito Santo habitando a nossa vida, a hora que você faz, ele fala, você não devia ter feito. E aí a gente se sente muito mal, à semelhança de alguém nos corrigindo. Por quê? Porque a gente quer achar que está certo. E aí o Davi, no Salmo 32, vai dizer, né, que a sensação é, se insistir, a sensação é de ossos esmagados. E para fecharmos, amados, quando a gente fala ali, né, de características da maturidade espiritual, então nós já trabalhamos com conhecimento da palavra, um pouco, vida de oração, obediência, sentido, todos esses temas, é claro, no sentido, né, de que a gente pode explorar muito mais em outras aulas, cada um deles, porque, como é que fala, tem muito pano para manga, né? Você tem muita coisa que a gente pode não só explorar, mas aprender e estudar. Mas, para fechar aqui, a quarta característica da maturidade espiritual é justamente no dia a dia, nós exercitarmos o fruto do Espírito. A palavra em Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aí as características da minha e da tua vida madura na fé é que nós vamos desenvolver, e não só desenvolver, mas mostrar no nosso dia a dia todas essas características. Se nós éramos de repente pavio curto, como dizem, a gente vai experimentar então ali a questão, né, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade. Então, vejam, as coisas do antigo eu, e aí, acho que foi domingo passado que o senhor citou, né, aquela frase do crente Gabriela, né, eu cresci assim, eu sou... Não, irmão, não. O novo homem não tem espaço em Cristo Jesus para falar, eu era assim, eu vou continuar assim, muda. E aí eu lembro, eu não sei quem foi que falou no seminário uma vez, eles estavam conversando. Não foi no seminário, não, foi no lugar onde eu trabalhava. Estava conversando com um amigo e ele falou assim, eu já entreguei tudo para Deus. E do jeito que eu estava fazendo, não estava dando certo. Ele falou, então, senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, faz do seu jeito e eu não vou mais mexer nada. Então, literalmente, é isso, de uma forma simples. O jeito que nós vamos fazer não é o melhor, se não estivermos em Cristo Jesus. Se não estivermos sob a vontade, no sentido de, perseverando na vontade de Deus. É isso que eu e você devemos entender e buscar.
E o fruto do Espírito, que embora fruto, aí a gente lembra, né, eu conheço como mexerica, mas tem outros nomes por aí, mas tem os gomos ali, né? Então é uma figura que representa muito assim, o fruto do Espírito, né? Que são vários, mas um só, um todo. E também, assim, não tem como ser amoroso, ter paz e ao mesmo tempo ter raiva, bronca, então não combina. Ou a gente realmente reúne todos, né, esses frutos e projeta para a nossa vida no dia a dia, ou a gente também precisa ir trabalhando eles. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E olha só como termina, né, o versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós estamos crescendo em maturidade, se nós estamos projetando para aqueles que estão à nossa volta os frutos do Espírito, não há lei, não tem como ser corrigido no sentido de que está errado, ou vocês estão fazendo algo contra Deus, não. Pelo contrário, nós estamos servindo ao Senhor e fazendo isso de acordo ou conforme a sua vontade. Amém?